E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo agora trazendo todo o pós-jogo e tudo que a mídia esportiva falou sobre a vitória e a classificação do São Paulo na Copa do Brasil, com gols de Luciano Rodriguinho e uma grande atuação do Oscar. Oscar que jogou muito ofensivo e defensivamente. Quero que você comente aí, quem para você foi o melhor jogador da partida. Antes de mais nada, desça aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, meta de 25 mil inscritos, se inscreve aí, vídeo aqui sempre para vocês. Bora assistir o vídeo junto? No final eu volto, trago a minha análise, a gente vai falar muito dessa classificação do São Paulo e do jogo bem peculiar dessa noite. Crédito de direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Luciano e Rodriguinho marcando pro São Paulo e o Hélio marcando o gol do Náutico. Um Náutico que vem da Série C, claro, um time com menos poder de fogo, de investimento, mas que encarou o São Paulo, né? Não é aquele time que ficou atrás desde o Morumbi, quando sai para jogar. Então, dois jogos interessantes que a gente acompanhou entre São Paulo e Náutico, né? É o time do Hélio dos Anjos, né? Que vem aí tentando fazer o Náutico retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. O Náutico até que, dentro das possibilidades, né, vai reagindo no campeonato, vai tentando chegar à zona de classificação. Se tem o CSA, está em 8º lugar, o Náutico é o 10º na Série C, que também é de pontos corridos, digamos assim, né? Tem uma fase ali, pontos corridos de um turno só, 19 jogos e depois um mata-mata, com os 8 primeiros colocados. Acabou sendo realmente um Náutico competitivo na Copa do Brasil, já tinha eliminado o Vitória, né? O time de Série A também conseguiu chegar a essa terceira fase, mas aí veio essa questão também dos elencos, né? Acho que o São Paulo, até a gente citava a relação do Grêmio com o CSA, acho que São Paulo e Náutico ainda é um pouco maior, por conta justamente do São Paulo estar muito mais encaixado, e mesmo com alguns desfalques, tem tido desfalques no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, conseguiu ser um time que controlou bem o jogo. Me agrada muito ver o Oscar jogar de segundo volante, por exemplo. É claro que o campo um pouco mais pesado, isso não permite que o jogo flua da maneira que o São Paulo gostaria por característica dos jogadores, né? Você tem um meio campo com o Alisson e o Oscar funcionando como jogadores de marcação muitas vezes, mostra que é um São Paulo que quer ter a bola, né? Que quer jogar, que quer ser protagonista. Muitas vezes conseguiu nesse jogo mesmo com o campo pesado. No segundo tempo tentou controlar um pouco mais. A gente viu nos números, né? Acho que as estatísticas trazem muito bem. No primeiro tempo, o Náutico teve mais a bola. Foi um time que tentou propor mais o jogo. Muito mais até, foram mais de 60%, né, no primeiro tempo. Finalizou menos, é verdade, porque o São Paulo jogava muito mais nessas transições rápidas, mas no segundo tempo o São Paulo conseguiu controlar um pouco mais. Na reta final o Náutico foi por pressão, conseguiu fazer o primeiro gol, mas foi o São Paulo que no fim das contas sofreu pouco e conseguiu uma classificação que era, né, o objetivo dessa equipe. É o Copeiros do meu dia, viu, Edu? O Copeiros do meu dia, levando o São Paulo para o mata-mata da Libertadores, seguindo aí no mata-mata, que é um campeonato inteiro de mata-mata, né, que é a Copa do Brasil. Já está nas oitavas de final. O Zubeldia que vai com o time com força máxima do que tinha hoje, né? Porque ele mesmo disse, a gente não fez nossa lição de casa em São Paulo, então não dá para poupar jogador não. Então foi com força máxima para encarar o Timbu e conseguiu mais uma vitória novamente por 2-1. Vamos mais números da partida, nosso pessoal do Data ESPN, põe na tela para gente. Problemas na defesa. Em quantos jogos o São Paulo foi vazado nas últimas 10 partidas? Então, de 10 jogos, sofreu gol em 7. Não sofreu gol em apenas 3. O último jogo sem sofrer gol foi 6 de maio, 2-0 contra o Aliança Lima. Isso faz o quê, então? Faz 15 dias, né? Mas é um recorte interessante. O São Paulo tá difícil de não tomar gol. Contra o Náutico tomou um na ida e um na volta, né, Elton? A gente lembra do São Paulo empatando demais no Campeonato Brasileiro. Tem um empate na estreia contra o Sport, né? Aquele empate por 0-0. Teve um empate contra o Galo, jogando fora de casa, um jogo de expulso também, empatou por 0-0. O jogo contra o Fortaleza, né? Que acabou também empatando por 0-0. O ataque também não fez sua parte nesses jogos, mas é um time que realmente
com exceção dessas partidas, teve o jogo do Aliança Lima, que foi até na sequência do jogo do Fortaleza, né? 2 jogos consecutivos sem sofrer gols, de lá para cá, sofrendo gols, né? Perdeu o clássico pro Palmeiras, depois empatou, né, com o Libertad por 1-1, ganhou do Grêmio por 2-1. É um time que pelo menos o ataque voltou a funcionar mesmo sem o Calleri, mesmo sem a sua principal referência. O André Silva tem correspondido dentro das expectativas dele, né? Acho que é um jogador de características diferentes do Calleri, mas é um São Paulo que defensivamente também tem sofrido um pouco, principalmente na bola aérea. Não foi o caso do jogo de hoje, especificamente, apesar do gol do Náutico, mas quando o Rafael não consegue salvar a equipe do São Paulo, a defesa tem deixado a desejar nesse quesito. É algo para se preocupar, logicamente, né, pensando em 3 competições. Mas a questão também é o São Paulo achar um equilíbrio nesse elenco. Edu, não tem como o São Paulo não pensar em mercado no meio do ano. Não tem como. Tem que buscar reforços para disputar essas 3 competições. O São Paulo vai seguir nas 3. O São Paulo está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Já sabe que em agosto estará nas oitavas da Libertadores e tem um Campeonato Brasileiro. Com esse elenco que tem sofrido demais com lesões e tem colocado aí treinador na Berlinda, um jogo é criticado, no outro é elogiado. O meu dia vive essa montanha-russa de emoções da torcida principalmente. O São Paulo precisa ir para o mercado no meio do ano para tentar fazer o time ficar minimamente equilibrado, né, para disputar essas 3 competições. Fez os 2 na ida e começou tranquilizando ainda mais a situação na volta. Jogo louco nesse começo de partida, né, Elton? Com gol, com expulsão dos 2 lados em lances diferentes. E a gente teve um jogo bem movimentado nos aflitos. O Náutico muito envolvido para tentar essa classificação, que seria histórica. Mas, dando adeus à competição, o São Paulo prossegue, está nas oitavas de final, Elton. Começando pelos lances, né? Teve o gol do Luciano, depois o Marco Antônio acabou sendo expulso ali aos 10 minutos do primeiro tempo. A gente está vendo os lances das expulsões. O Marco Antônio, num lance duro ali, acabou fazendo uma falta e levando o cartão vermelho. Tá vendo aí o jogador do Náutico. E logo na sequência, né, ali uns 10 minutos depois, foi a vez do Ferrarese. Levou o cartão amarelo, o árbitro foi ao VAR, que aí anulou o amarelo e deu vermelho direto. Então o Náutico foi ali por 10 minutos, né, com um jogador a menos. E a partir dos 20 minutos, aí ficou muito espaço, Edu, em campo. O São Paulo controlou o jogo no segundo tempo, principalmente. Está vendo o lance do Ferrarese. O próprio Zubeldia ali, ó, na mesma hora pediu para olhar o VAR. E ele foi olhar e aí acabou levando o cartão vermelho direto. A gente vai ver... no replay não passou, mas o Zubeldia pede ali, faz o lance do VAR. Então, foi pro VAR, acabou vendo e anulando o cartão amarelo e dando o cartão vermelho pro Ferrarese, que pra mim foi justo, Edu. Uma entrada dura, força excessiva, acabou realmente sendo uma falta para cartão vermelho. Uma entrada absolutamente desnecessária do Ferrarese, né? Para quem tá com a vantagem no agregado de 3-1 e tranquilo, com um jogador a mais, fazer isso no meio de campo, né? Onde foi também, né? Essa questão também de onde aconteceu o lance. Foi o São Paulo que jogou, como você falou, né? O Luciano acabou sendo decisivo. E eu acho até que junto com o Oscar, né? Os dois foram os melhores em campo. Oscar para assistência do primeiro gol, o Luciano marcando também. Na assistência, inclusive, né? Do próprio Oscar. Foi um time que conseguiu de novo, né? Nesse jogo onde o São Paulo faz a dobra pelo lado direito, né? Com o Ferrarese e o Cédric. Não demorou muito, né? No caso do Cédric ser um ponta, porque com a expulsão do Ferrarese ele baixou um pouco mais para fazer a lateral. Com isso, o São Paulo ficou marcando nesse 4-4-1, né? E aí igualando em número de jogadores com o Náutico. Passou a controlar mais o jogo no segundo tempo. Achei até que o Zubeldia demorou um pouco para fazer a primeira mudança, né? Ele colocou o Rodriguinho no lugar do Lucas Ferreira. Rodriguinho que acabou fazendo o segundo gol. E acabou sendo o São Paulo que tentou controlar mais o jogo num campo muito pesado, né, Edu? Chove bastante no Recife, o campo dos aflitos também muito pesado. E a gente viu, né, como jogadores tinham dificuldades para fazer esse jogo de transição rápida por conta disso. Não que o campo não permitisse que o jogo rolasse, mas, de fato, acabou sendo, no fim das contas, um jogo de controle do São Paulo que se classifica para a próxima fase.
2-1 na ida, 2-1 na volta. E aí os números da partida... o Timbu com mais posse de bola, 58% contra 42%. Mais finalizações também, 16-14. Mas no alvo, o São Paulo foi melhor, 6-5. Grandes chances, 5 do São Paulo, 2 do Náutico. E ações na área rival. 67 minutos, dos quais 50 o São Paulo tem 10 jogadores. Antes ele já tinha feito 35 minutos contra o Palmeiras, mas joga contra o Libertad, são 50 minutos com 10 jogadores. No fim de semana, no sábado, fez 90 minutos com o Grêmio. 3 dias depois, ele fez 90 minutos contra o Náutico num campo pesadíssimo, 70 minutos mais acréscimo. Até para suportar desse jeito, né? 70 minutos mais acréscimo com 10 de novo, né? O que amplia muito o espaço que ele tem que percorrer, jogando como numa dupla de volante ali com o Alisson. Assim, eu acho mais palpável nesse momento a gente debater o Oscar São Paulo do que o Oscar Seleção. Sim. Eu ainda acho que com toda a evolução, com todos os sinais positivos, para você dizer esse é um jogador para voltar à seleção brasileira, eu acho que a gente precisa de mais amostragem, mais tempo para percebê-lo melhor no ambiente competitivo aqui do futebol brasileiro, com mais continuidade, fisicamente sendo colocado à prova, para a gente poder ter mais base para analisar. Agora, por outro lado, quando a gente olhava o São Paulo no início do ano, por mais que a gente discutisse algumas questões de elenco, você via as duas posições à frente da defesa, na dupla de volante, você tinha Luiz Gustavo, Alisson, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio. Você tinha lesões, né? Teve o Pablo Maia fora há muito tempo. Ano passado você teve questão Alisson também ficou um bom tempo fora. Luiz Gustavo depois se lesionou. Enfim, de todo modo, você olhava para ali e via, ali está coberto em termos de opção de elenco. Agora surgiu uma opção nova, porque para mim o melhor desempenho do Oscar, de fato, tem sido vendo o jogo de trás, né? Do que como o meia, o camisa 10 por trás do atacante. Tem dado... Agora, é evidente que isso pode vir a exigir, e essa é uma observação que a gente vai precisar pela questão física, ver no ambiente de campeonato brasileiro, de jogos de muita intensidade, exigência, às vezes de muita correria, se isso vai exigir algumas compensações e se o Zubeldia de fato vai seguir apostando por isso. Ele tinha feito em momentos de outros jogos, hoje ele fez de início, né? Isso. Tanto que a formação inicial deixava uma dúvida, se era uma linha de 5 ou se era uma linha de 4 com o Cedric fazendo a ponta, que foi no início do jogo que aconteceu. Agora, que com bola, na capacidade de organizar o jogo, de acerto de passe, ele acrescenta demais ao São Paulo. Vendo todo o jogo de frente, isso me parece inegável. O desempenho dele foi muito bom hoje, num jogo difícil de jogar, muito brigado, muito de campo pesado. Enfim. E que aparentemente, né, Alex? Não parecia jogo para ele. É isso que eu ia dizer. Pela característica física do Oscar, né, pelo refino técnico, ele é um jogador muito leve, né? Até estava brincando com o Alex lá enquanto a gente assistiu o jogo. O Oscar não tem panturrilha, né? É só a canelinha ali. Falei, o Oscar vai sofrer no jogo de hoje. Surpreendeu o desempenho com esse estado de gramado, né? Mas é que assim, lógico que esse jogo especificamente, por toda essa dificuldade, sim, mas se for olhar, cara, o Oscar, ele gera mais dúvida por esse tempo todo que ele ficou na China. E às vezes a gente acaba... a gente naturalmente acaba desmerecendo um pouco o que ele pode ser daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, para uma Copa do Mundo, vamos dizer. Agora, só mais uma coisa, né, Alex? Por mais que ele jogue na China, no Azerbaijão, na África do Sul, quando os números são muito bons, né, do jogador, não pode ser que ele estivesse jogando mal. Pode não ser o ritmo ideal e tal, mas se o cara está jogando num mercado um pouco menos competitivo, mas os números são muito exorbitantes, e o caso do Oscar é assim, constantemente sendo eleito o melhor jogador da liga e tudo mais, é uma interrogação que você deve deixar menos interrogação, né? É lógico que se ele tivesse jogado esse tempo todo na Europa, seria muito diferente. Claro. A gente vê o Hulk jogando tudo que ele jogou aqui, ele não foi convocado. Um absurdo, se for ver. Mas por quê? Porque ele tem 38 anos, 39, mas ele parece que tem 25. Qual que é o detalhe dessa questão, né? Eu acho que ele ser um selecionável tá ok. Eu acho que às vezes a questão dele estar numa lista larga de selecionáveis do Ancelotti tem essa questão de, não quer dizer que ele vai ou que não vai. E a gente tem sempre reclamado, depois que o Neymar machucou, sobre a questão de um meia, quem quem não é. Esse é o ponto. Né? Então ele é um jogador que ele entrega esse tipo de coisa. E outra, eu vejo o Oscar jogando hoje, praticamente eu não vejo o ritmo muito diferente do que ele jogava lá no Inter antes de sair daqui do Brasil. É aquela mesma batidinha Nunca dele. Foi um jogador de explosão, Nunca foi de explosão, veloz, né? Para mim,
O Tricolor está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Um jogo que tinha tudo para ser fácil após o São Paulo abrir o placar bem no comecinho do primeiro tempo com o Luciano. Mas que o Ferrarese com certeza vai tomar uma chamada do elenco e do Zubeldia. Se não tomou no intervalo, vai tomar na final do jogo. Porque não dá para dar um mole desse, né, cara? É dar muita sorte ao azar e mais uma vez o São Paulo sendo prejudicado. Porque um time que corre com 10 te desgasta muito mais do que um time que corre com 11. E, sendo bem verdadeiro, foi um jogo feio. Um gramado feio, pesado, chuvoso. Dois times com 10, muitos espaços. E claramente o São Paulo tava... eu não vou falar com freio de mão puxado, mas o São Paulo estava dosando em alguns momentos. O São Paulo não estava 100% na partida, até porque não precisava. Estava ganhando de 1-0, no jogo 10 contra 10. O São Paulo ia na boa, defendia também muito bem postado. Agora, o que o Oscar jogou é sacanagem. O Oscar... ofensivamente ajudou muito na saída de bola. Eu discordo do que a galera fala que o Oscar pode ser um segundo volante. Não, para mim o Oscar tem que ser um meia armador, ele tem que estar livre. Tudo bem que você utilizar às vezes o Oscar para jogar de segundo volante, você melhora muito a saída de bola do São Paulo, mas você perde no último passe, né? Lá na frente. E você desgasta também muito o Oscar. Tem que ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. Hoje o Oscar, quando ele estava postado, ele defensivamente foi excelente. Mas no momento em que ele precisava voltar, ele sofre um pouco. Não é a dele, tem que ficar voltando, correr para trás. E às vezes, até quando ele corria para trás e defendia que o São Paulo saía do contra-ataque, ele já não atacava. Por quê? Porque tinha gastado o pique dele da volta. Mas foi uma excelente partida do Oscar. Eu acho que o Zubeldia entende que em alguns jogos onde talvez a equipe adversária não vá pressionar tanto o São Paulo na saída de bola, ele opta por colocar o Oscar nessa posição. Ele colocou o Oscar também contra o Palmeiras. E enquanto o Rafael Veiga não começou a marcar o Oscar jogou livremente. E aí quando o Rafael Veiga começou a marcar o Oscar, meio que os dois se anularam, né? O Oscar não jogou porque o Rafael Veiga estava marcando ele. E o Rafael Veiga também não conseguiu jogar naquele jogo contra o Palmeiras. É uma alternativa, mas ainda acho que o Oscar ele é mais letal, mais próximo do gol, mais próximo da grande área, onde ele pode deixar os companheiros na cara do gol. Mais uma vez, um bom escanteio dele. Mais uma assistência para a conta. Já até perdi a conta de quantas assistências o Oscar tem essa temporada. Eu tenho até que ver para passar para vocês. Mas um grande jogo do Oscar, para mim, o melhor jogador da partida. Muito regular. Defensivamente marcou muito. Deu bote, desarmou, deu carrinho. Excelente atuação do Oscar. O André Silva acabou perdendo aí alguns gols. Mas é como eu falei para vocês, né? O futebol que o São Paulo joga hoje é o suficiente para se classificar contra o Náutico da Copa do Brasil. O futebol que o São Paulo joga hoje, o elenco que o São Paulo tem hoje à disposição é suficiente para ganhar do Náutico e se classificar na Copa do Brasil. Como eu disse, o Náutico não iria impor grandes dificuldades ao São Paulo. É um time de Série C com pouco investimento, ia estar lá com casa cheia, papá, mas assim, com todo respeito ao esporte, são prateleiras diferentes que os times ocupam no futebol brasileiro, até por questão de elenco mesmo. O time de São Paulo tem uma zaga bem firme, apesar de ter mais uma vez tomado um gol de bola parada. O Zubeldia tem que trabalhar isso, né? Ficar tomando gol de bola parada assim é complicado. Mas foi um bom jogo, o São Paulo controlou. O São Paulo, eu acho até que deu uma dosada em alguns momentos. E o importante é que classificou, deu minutagem para o Rian Francisco, que teve chance de fazer gol, acabou não fazendo. A entrada do Rodriguinho fez um belo gol, um golaço do Rodriguinho. Sirva talvez para dar um pouco de confiança para ele. Os primeiros lances dele no próprio jogo, claramente ele sem confiança, tomando algumas bem nervoso, tomando as atitudes de forma bem nervosa. Mas
um gol desse dá tranquilidade pro moleque. Enfim, eu quero que você deixe aí a sua opinião, deixe o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like aí e se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu.